nessa hora quer jogar o tempo todo, não quer sair e tal, né? Mas é uma incógnita. E está havendo uma certa guerra de nervos, né? Porque já são 8h41, já era para a gente conhecer as duas escalações. Saíram? Saíram. Cante para nós, O Maurício. Richard está no banco, tá? Como se imaginava. Vamos dosando, então, né? Corinthians, Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Angeleri. Martínez, Ranielli, Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Tá. Mais ou menos o time já imaginado. Exatamente. Boa notícia é que o Garro vai para o jogo, João. Mas isso eu não tinha a menor dúvida que era esconde-esconde. Imagina se ele não iria para o jogo. Palmeiras com Everton. Palmeiras a gente tem que ficar olhando aqui pela ordem de numeração. Mike, a zaga, Micael e Murilo. Piquerez joga. No meio-campo joga o Aníbal Moreno, joga o Martínez, também joga o Facundo Torres, joga o Rafael Veiga, joga o Estevam e joga o. Cadê? Vitor Roque. Pois é, o corintiano há de lamentar a ausência de Richard Rios. É? Ah, sem dúvida. Nos últimos 2 derbys, ele foi uma mãe para o Corinthians. Lembre-se como foi o gol do Yuri Alberto, ele foi dar uma letra ali na intermediária e perdeu a bola. E no jogo que foi 2-0 para o Corinthians, que é o começo da arrancada do Corinthians no Brasileirão, sim. Também. Ele falhou no gol do Corinthians. Sim, eu acho que nesse último jogo, para mim, o grande responsável foi o Micael. Que deu espaço ali. O Micael é óbvio que o atacante vai cortar para a perna boa dele. E ele foi dando lado para o Yuri Alberto, foi trazendo. Tinha que dar o outro lado, fechar a perna direita para ele forçar para ele para a esquerda. O Everton também acho que deu uma bobeira no gol, né? A bola era defensável. É um goleiro do nível dele, você espera defender aquele tipo de chute, né? Era defensável. Enfim, e o Yuri Alberto foi muito bem. Aquela coisa que se pode dizer, não é culpa dele o gol, mas que ele podia ter pegado, podia. Não é um frango, mas é defensável. O um goleiro de seleção. 5 anos atrás pegaria essa bola, talvez. Um goleiro de seleção, ele é um goleiro de seleção, tem que defender aquela bola. Mas para mim o grande responsável é o zagueiro, né? Foi até meio ingênuo, né? Porque é óbvio que ele ia cortar para bater com a direita, é evidente isso. Facilitou. Gente, a campanha do Corinthians no Paulistão, a gente vai mostrar para você agora como o Corinthians se saiu até aqui, perdendo apenas um jogo em todo o campeonato. Em 15 partidas, ganhou 11, empatou 3, só perdeu uma vez, 80% de aproveitamento. É um dos melhores ataques do campeonato, com 25 gols, empatado com o Palmeiras, tomou 14 gols, média de 1,7 gol por jogo. É um Paulistão em que o Corinthians voltou a frequentar uma semifinal, que já tinha algum tempo que não ia, e voltou também a jogar uma final. Foi uma campanha muito interessante para quem está esperando levantar esse troféu de novo depois de 6 anos, Juca. Pois é, porque de alguma maneira estabeleceu como um campeonato que ele pode ganhar. E de fato pode, está na cara que pode, bastará empatar hoje. Se não tomar gol, é campeão. Agora, e é isso que eu quero que o corintiano entenda, e é uma situação desagradável essa minha, né? Os 2 cariocas aqui já declararam seus times de coração. Nunca negaram, aliás, seus times de coração, como eu nunca neguei o meu. Mas fico eu aqui, né, o corintiano, fazendo o papel crítico em relação ao Corinthians. Por quê? Porque eu sou o corintiano do clube bicampeão mundial. Não mais o 30 vezes campeão paulista. Fui muito. 77, para mim, é o título mais importante da história do Corinthians, porque significou o fim do sofrimento de 23 anos. Mas passou. Era a época do teco-teco. Nós agora estamos na época do jato. E o Corinthians devia estar a jato. E voltou a andar de teco-teco. E você viu a figura do presidente do Corinthians, com Nossa Senhora de Aparecida nas costas, dizendo que Deus o colocou ali. Não foi Deus, não. Foram conselheiros absolutamente descontentes com uma turma anterior que só dava motivo para descontentamento. Mas ele foi eleito não por suas qualidades, mas sim pelos defeitos dos outros, que ele reproduz, tal e qual. Às vezes até pior. E agora a gente vai ver como o Palmeiras se saiu para chegar até essa decisão do Paulistão de 2025. Palmeiras que só se classificou para as quartas na última rodada, não por demérito dele, mas por mérito dos outros times do interior que estavam no grupo.
tanto o Mirassol quanto a Ponte Preta, né? Mirassol foi quem ele ganhou para entrar. Sim. Olha só, em 15 partidas, 8 vitórias, 5 empates, só 2 derrotas. 64% de aproveitamento, um aproveitamento um pouco abaixo do aproveitamento do Corinthians, mas a defesa é melhor. Tomou só 11 gols, o ataque é rigorosamente igual, 25 gols marcados, média de 1,7 gol por jogo. Mauro, Palmeiras a caminho de tentar esse tetra inédito na era profissional e o Abel Ferreira pode ser o primeiro técnico a vencer 4 paulistas seguidos, algo que nunca aconteceu. Eu acho que os dois times trataram o campeonato, não agora final, mas até essa fase decisiva, de forma bem diferente, né? O Palmeiras fez experiências, começou com 2 times diferentes se revezando, estava vivendo uma reformulação no elenco, passou parte desse campeonato negociando jogadores importantes. O próprio Rony, né, saiu durante esse processo, não vai para o Fluminense, acabou indo para o Atlético Mineiro, jogadores chegando, né, como o caso agora o último foi o Vitor Roque, está lá o Paulinho que ainda não estreou, enfim, o Palmeiras passa por uma reformulação e tratou esse início de temporada, os jogos da primeira fase do campeonato dessa forma, tanto que quase foi eliminado, estava sendo eliminado contra o Mirassol, quando o garoto da base lá, o Alan, fez o gol que salvou o time de uma precoce desclassificação, né? Então, o Palmeiras tratou o campeonato dessa maneira. O Corinthians, não, ele levou o campeonato acho que mais a sério, todo ele, né? Foi o que mais pontuou, o tempo todo liderando ali na pontuação geral. Até porque para o Corinthians era fundamental fazer isso. Embora ele, é curioso isso, embora ele, Corinthians, devesse, em dado momento, priorizar o quê? Eu tenho jogos importantes da Libertadores, eu tenho que ganhar o Paulista, mas não posso ser eliminado aqui. Mas o Paulista e sua campanha muito boa do Corinthians, foi o que justamente serviu para amenizar um pouco o clima de impeachment dentro do clube. Ou seja, o presidente estava muito ali encalacrado, ali, muita pressão e tal, a torcida organizada apoiando ele. E quando o time está bem, gente, a gente sabe como é que é. A política do clube ela esfria à medida que o time está bem. O futebol tem essa possibilidade, tem essa capacidade dentro de um clube cujo futebol é a principal, é o que é de mais importante. E eu acho que isso foi estratégico para ele. Tanto que ele sabe que se perder hoje, não tem camiseta de Deus, Nossa Senhora, não tem nada que resolva. Não tem pai de santo, que você lembrou aí, nada vai resolver. Se perder o título hoje, volta como um tsunami a onda do impeachment. Porque a oposição vai ter armas. Ó. Gastou muito, endividou o clube, ainda perdeu em casa para o Palmeiras um tetracampeonato do maior rival. Olha só o desastre. Esse jogo para o presidente do Corinthians é fundamental. Então, é uma forma diferente como cada um encarou. E se o Palmeiras hoje perder, vai ter uma crisezinha. Vão pichar o muro, vão reclamar, e é normal. Acho até que é saudável que reclame, porque você perdeu o campeonato para o rival. Porque se perder, tem um detalhe. Se o Palmeiras perder o campeonato hoje, ele começa a perder em casa. E em casa, o Palmeiras acumula 7 eliminações em mata-mata seguidas em Libertadores e Copa do Brasil. E perdeu o Brasileiro passado em casa na derrota para o Botafogo. E o Botafogo jogou numa terça, na quarta foi para Buenos Aires, no sábado decidiu e ganhou a Libertadores. E o Palmeiras jogava pelo empate. Né? Então, se perder, claro, vai ter discussão, e é necessário que tenha. Dentro do limite da civilidade, é ótimo que tenha oposição, que tenha discussão, que tenha crítica, né? E se perder, vai merecer crítica. Mas ninguém vai mandar o técnico embora, não vai ter jogador se desligando, não vai ter impeachment da lei, não vai ter nada disso. Vai ter uma crise que, se ganhar do Botafogo no domingo, já acalma, e se amanhã, daqui a 3, 4 semanas, estiver liderando o brasileiro, por exemplo, e bem na Libertadores, ninguém vai lembrar mais. Vai lembrar, mas não vai afetar. Então, para o Corinthians hoje, é mais importante ser campeão. Do todo. E que fique claro o que o Mauro está dizendo, para não ser mal entendido. Isto não significa que ele acha, e eu estou aqui fazendo o advogado dele na frente dele, que ele acha que em o Corinthians ganhando o campeonato, desaparecem as razões do impeachment de Augusto Melo. Não desaparece. Mas a gente sabe como as coisas funcionam. O tsunami não vem Isso. agora, talvez venha depois. Isso. Mas ele não vem agora. A questão é brecar uma forte onda pela saída do presidente, pelo seu afastamento, que certamente virá se o time for derrotado hoje. Até porque ele tem vantagem, gente. Uma derrota do Corinthians hoje é um desastre. É um desastre para o Corinthians. Uma empatezinho resolve, né? Uma derrota, que eu digo, perdeu o título, né? Sim. Pode perder de 1-0, ganhar dos E não só para o Augusto, né, Mauro? Para o Ramon Dias. Esse é um jogo chave. Sim. Também, sim. E tem Bahia domingo, né? Que é um bom time. Lá, né? Lá em Salvador. Né? E terça tem o Huracan pela Copa Sul-Americana, que virou a nova meta corintiana. Vice-campeão argentino. Exato. Só. É El Globo, lá de Parque Patrícios. Isso. Tem um dos escudos mais bonitos do mundo. É um balão
com a letrinha H, é lindo demais. Grande Huracan, o jogo terça-feira, 7 da noite, na Neoquímica Arena. O Corinthians que ainda tem no grupo o América de Cali e o Racing de Montevidéu. Seguindo aqui, a gente vai mostrar para você que está chegando agora e não ouviu a escalação que o trepidante Mauro César Pereira bateu de primeira mão aqui do Palmeiras. Vamos botar na tela para você saber como joga a equipe comandada pelo Abel Ferreira em busca de um tetracampeonato inédito na era profissional. O Everton é o goleiro, Mike, Murilo, Micael e Piquerez. M. Martínez, Rafael Veiga, Aníbal Moreno, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Esse é o Palmeiras para pegar o Corinthians daqui a pouco na Neoquímica Arena. É um time muito forte e que ainda tem um banco recheado de boas opções para o técnico Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ontem eu estava lá prestigiando o Jornal da Band, aparece o craque Neto lá. Diga-se de passagem, o meu técnico da seleção brasileira tem que ser o Abel. Ele chegou lá e falou, queria ver o Abel Ferreira, técnico da seleção brasileira. O Abel já tem uma relação com o Palmeiras que vem de 2020, Juca. E todo casamento longo tem as suas crises, né? Alguns momentos você vê que ele já vai meio de saco cheio para entrevista coletiva, dá uma patada em um, em outro, depois assopra. Você imagina que essa seria uma combinação viável, Abel Ferreira treinando a seleção brasileira? Olha, não seria pelo menos